Mais uma vez, né, o Senhor me concedeu a oportunidade de estarmos aqui trazendo a palavra dEle. Sei que sou pequenininha, mas Ele é grande. Não sou eu que falo, mas é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós vamos falar sobre família. Esse mês é o mês da família. Muito interessante, família. Família nasceu no coração de Deus. É um projeto dEle para as nossas vidas. Mas nós sabemos que o nosso adversário, ele está tentando de todas as formas destruir as famílias. Mas nós que somos servos do Senhor, fazemos menção do nome dEle e glorificamos e exaltando o nome dEle, para que as trevas não tenham poder sobre as nossas famílias. Amém? Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Neemias, capítulo 4, verso 14. Neemias 4, 14. Amém? Misericórdia? Amém? Amém. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. Amém? Nós temos que pelejar com os nossos filhos, com nossa casa, com as nossas esposas, com os nossos esposos, porque nós seremos vitoriosos se o nosso Deus se fizer presente. Amém? Bom, nós já falamos que família nasceu no coração de Deus, não é verdade? Nós já dissemos que o projeto de Deus é a família. E nós também já dissemos que o nosso adversário, ele quer destruir as famílias. E nós podemos ver o que está acontecendo hoje na nossa geração, no nosso mundo, ok? Nós vemos o quê? Satanás, ele está querendo deturpar tudo aquilo que Deus criou. Nós podemos observar, Deus disse, né? Criei o homem. Quem foi o homem? Adão. Quem foi a mulher? Eva. Então ele criou macho e fêmea, não é verdade? E ele disse: olha, eu criei vocês para progredir, né? Para procriar, para formar uma terra, para ter pessoas ali. Mas acontece que Satanás está dizendo ao contrário hoje. Ele está dizendo: olha, homem com homem pode, mulher com mulher pode. E aí é uma família. Aí você vai, adota uma criança, se torna uma família. Mas isto está no coração de Deus? Não. Porque Deus não criou isso. Então Satanás está tentando uma maneira para deturpar a família. E às vezes, nós que somos cristãos, estamos apoiando. Irmã Sara, eu apoiando? Não, você tem que debater, você tem que falar, você tem que conversar, não é brigar. Ah, você tem uma pessoa na minha família que é assim. Ah, mas eu vou aceitar, ela quer. Não, você vai na palavra, porque você é diferente, você tem o caráter de Cristo. Se você tem o caráter de Cristo, você tem que debater isso, você tem que dizer não, a palavra nos diz, a palavra nos garante, Deus criou homem e mulher, fora disso não é de Deus. Você tem que falar, você tem que dizer, porque nós sabemos que o nosso adversário, ele quer destruir o quanto pode. Então, como é que ele está fazendo? Ele já está começando isso dentro de nossas casas. Como? Num desenho que a gente permite que o nosso filho veja. Na escola, os professores estão também tentando deturpar a família. Outro dia eu vi uma postagem que colocaram
a criança, o menininho, aí eles foram lá, vestiram o menininho todo de noivinha, o menininho era noivinha, e a menina era o noivinho. E queria que as crianças desfilassem. Aí o menino falou, não, eu não vou, eu sou homem, não tem nada, isso aqui só é uma brincadeira. Mas o que Satanás está fazendo? Ele está querendo incultar na mentinha das crianças que isso é normal, que isso pode. Mas nós, como servos do Senhor, temos que estar colocando as nossas crianças e mostrando para ela, lendo a palavra de Deus para ela e dizendo, olha, Papai do céu, Ele fez homem e mulher. Ele fez Adão e Eva. Então, Ele fez você um menininho ou fez você uma menininha. Você sempre tem que dizer isso para os vossos filhos. Porque hoje o mundo está dizendo, não tem nada a ver não. As pessoas estão grandes, as pessoas entendem. Eu vou contar uma experiência aqui de uma mãe cristã. Uma mãe que foi criada na igreja e criou o filho na igreja. O filho foi criado na igreja. Ele começou a fazer faculdade fora. Quando chegou lá, ele virou para a mãe e chegou aqui já de brinquinho, de batom, e falou, mãe, hoje eu me conheço, Deus me fez uma mulher, só que eu não entendia. Meu filho, o que é isso? O que aconteceu com você? Aí ele falou, não, lá na faculdade me disseram que eu posso ser o que eu quero, e o que eu quero é ser mulher. Então Satanás está deturpando as coisas. E nós, como servos do Senhor, temos que debater, temos que falar, temos que dizer, não é certo, não é correto. Porque na palavra de Deus nos diz que aquela família que é edificada na rocha que é Cristo, ela pode balançar, mas ela não cai. Porque ela tem raiz, ela tem o quê? Profundidade. Eu gostaria que a irmã Rafa colocasse aí Mateus 7, de 24 a 27, o que a palavra nos diz. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Quando Deus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino. Pois ele ensinava com a verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. Então, o que Deus estava dizendo? A sua casa, a sua raiz, ela não pode ser rasa, ela tem que ser profunda. Porque se a sua família tem a sua raiz no Senhor, ela não vai se desfazer. Mas se você não colocar o alicerce da sua família em cima da rocha e colocar na areia do mar, a onda vem, vai bater e ela vai cair. Aí você vira para mim e diz, mas irmã Sara, eu sou serva do Senhor, eu tenho os meus filhos, eu falo, mas não tem jeito. Irmãos, não é só falar. É chamar para perto. O pastor Daniel está com um ministério muito lindo. Chamar para perto. Sabe o que é chamar para perto? É você convidar e falar, meu filho, vamos ler aqui a palavra de Deus? Vamos estar orando? E você está clamando pela vida do seu filho, da sua filha. Porque nós sabemos que a família, ela tem que ter esse alicerce. Ah, mas só eu sou crente da minha casa, meu esposo não é. Ou eu sou crente, minha esposa não é. Não importa, você faz a diferença. Raabe fez a diferença na família dela. Quem era Raabe? Raabe era o quê? Uma prostituta. Mas ela começou a entender quem era Deus e ela fez diferença. E hoje ela é contada na nossa Bíblia, Raabe, uma mulher que era uma pessoa que ninguém dava nada para ela, se tornou o quê? Bisavó, né, de Jesus, a linhagem de Jesus veio dela. Então, queridos, nós precisamos, como servos do Senhor, colocar as nossas famílias nesse alicerce.
Falarmos, chamarmos, fazermos o culto, vamos fazer o culto, vamos orar junto. Eu não tenho compromisso, não tem problema, mas eu tenho certeza que um dia a semente vai germinar. Ela está plantadinha ali, ela vai germinar, porque o nosso Deus nos garante que as nossas famílias são herança do Senhor, os nossos filhos são herança do Senhor. Será que o Senhor vai dar coisas ruins para nós? Não. Ele só vai dar coisas boas, coisas que vão produzir. Ele não vai dar uma árvore sem fruto, mas Ele vai dar uma árvore que vai ter fruto, e esse fruto vai o quê? Amadurecer, e nós vamos ver os frutinhos que aquela semente que foi jogada lá na terra produzir. Eu estou certa ou estou errada? Estou certa? Então, pague o preço. Fale com o seu filho, fale com a sua filha do amor de Deus. Não importe que ele não esteja aqui na igreja, mas a semente vai ser lançada e você vai ver essa semente produzir frutos em abundância. Amém? O amor. 1 João 2,14. O lar, ele tem que ter amor. Ele tem que ter carinho. Ele tem que ter aconchego. Não é verdade? O lar precisa disso. Será que os nossos lares, eles têm demonstrado amor, eles têm demonstrado aconchego para aquelas pessoas que habitam dentro dela? Porque muitas das vezes é muito fácil ser cristão sentado aqui na igreja. O pai e a mãe, é uma maravilha. Nossa, até uma orelhinha aqui eles têm na cabeça. Mas acontece o seguinte, que às vezes em casa, aquele pai ou aquela mãe não demonstra aquilo que ela vive dentro da igreja. Eu vou contar um testemunho para vocês. Meu pai era diácono de igreja. A igreja de São Paulo nasceu na cozinha da minha casa. Chegou um certo tempo da minha vida que eu sentei com minha mãe era uma mulher de Deus. A raiz que eu tenho de busca, de oração, de leitura da Bíblia veio da minha mãe. Porque das madrugadas eu acordava, ela estava ali, lendo a Bíblia e orando. E meu pai era diácono da igreja. Só que um dia eu cheguei e falei para minha mãe, e ele estava até sentado, e eu disse, se um dia o senhor morrer, eu vou falar uma coisa para o senhor. O pastor chegar lá e começar a falar que homem bom, que homem maravilhoso, que servo do Senhor, aí eu vou falar assim, só aqui na igreja. Eu falei para o meu pai, só aqui na igreja. Lá na igreja o senhor é um santo. Aí vocês falam, meu Deus, ela falando do pai, meu pai já morreu. Mas depois daquilo que eu falei para ele, houve uma transformação de vida. Meu pai ficou transformado, meu pai se tornou bom, meu pai se tornou uma pessoa de Deus na minha vida e na vida dos meus irmãos. Mas o que ele foi no passado, ficou uma sequela até hoje, na vida dos 6 primeiros filhos dele, que eles não querem saber de Deus. Sabe por quê? Porque eles conheceram aquele pai carrasco, aquele pai que não viveu o que deveria ter vivido. Por isso é que eu digo para vocês, mostre o amor, mostre o carinho, mostre a atenção para os seus filhos. Porque existem muitos pais que na igreja falam assim, ai, meu filho é maravilhoso, oh, lindinho, ai, que coisa boa. Mas chega em casa, não sabe ouvir o seu filho. Chega em casa, não sabe conversar com o seu filho. Só sabe chegar com brutalidade e dizer, não sei o quê, não sei o quê, e não sei o quê. Que amor esse filho está tendo? Qual carinho esse filho está tendo? Às vezes o filho é mais apegado à mãe. Sabe por quê? Porque nós sabemos que mãe é aquela que chama para perto, aquela que abraça, aquela que está ali, aquela que qualquer coisa o filho conta. Então os pais precisam ter carinho com seus filhos. Pais homens, porque eu sei que as mães são, mas os pais homens precisam chamar seu filho para perto, sua filha para perto e dizer para ela, ó, você é especial, eu estou aqui para você.
É isso que você precisa fazer com seus filhos. Porque amanhã você vai ver frutos. Mas se você não faz isso, você não vai ter frutos. Você vai ter assim, ó, como meu pai faleceu, meu esposo ligou falando, ó, estou ligando que seu pai faleceu. Sabe o que o meu irmão disse? Meu irmão disse assim, já foi tarde. Dói, não dói? Porque doeu em mim, na hora que eu ouvi isso. Sabe por quê? Porque ele não teve raiz. Ele não mostrou o amor. E hoje não está diferente. Hoje nós vemos pais que tratam os seus filhos assim, que foi? Não sei o quê. Filhos pequenos. Aí depois fala, por que meu filho é assim? Por que essa atitude dele? Pela sua atitude, porque é você que planta a semente. É você, pai, é você, mãe, que planta a semente no coração dos seus filhos. É você. Porque eu quero dizer para vocês, se você plantar coisas boas no coração dos seus filhos vão ser bons, seus filhos vão ser maravilhosos. Mas se você plantar coisas ruins, seus filhos não vão ser frutos bons. Eu estava no salão e uma mãe chegava, um menino de 3 anos, o menino chega com todo carinho, mamãe, olha, não sei o que, sabe o que a mãe falava? Sai daqui, menino, tá vendo que eu estou fazendo a unha? Era assim que ela falava para o menino. Agora eu pergunto para você, se Jesus estivesse ali, será que Jesus trataria ali assim? Porque nós vemos a história de Jesus na Bíblia, ele só trata como pequenininho, meu querido, meu filho, o amor que eu tenho por você, é assim. Olha a diferença, sendo Deus homem que veio aqui na terra, ele tratava assim. E ele conhecia o coração, ele conhecia o pensamento, ele conhecia tudo e ele tratava assim. Agora nós como pais, será que estamos tratando os nossos filhos com esse amor que Jesus Cristo tem deixado em nossas vidas? Porque o amor de Jesus é muito grande, nós não merecemos nada. Foi como o irmão falou aqui, o irmão Jacques, na hora que ele estava orando. Nós não merecemos nada, mas é a misericórdia dele. O que é misericórdia? Amor. É o amor de Deus que constrange a gente para estarmos no caminho dele, como família, como pessoas de Cristo. Então nós precisamos acordar. As coisas estão acontecendo rápida. Jesus está voltando. E como é que está a tua casa? Como é que está você com seus filhos? Como é que está você com a sua família? Porque é muito lindo falar, eu sou crente, eu faço, eu aconteço. Mas e a sua vida diante de Deus e diante da sua família? Está condizendo? Você tem que acordar porque Jesus está voltando. É o seu testemunho, é a sua vida que fala muito mais alto do que falar, eu sou crente, eu sou cristã. Não adianta, você tem que viver. As pessoas têm que olhar para você e falar, ó, aquela família ali tem Cristo na vida. Aquela família ali tem Deus na vida. Ó, eu gosto de conversar com aquela pessoa ali porque aquela pessoa ali tem Deus. Ó, eu peço oração pela minha vida, pela minha família, para aquela pessoa, porque eu vejo Deus na vida dela. Mas as pessoas só podem ver Deus na minha vida se eu viver o caráter de Cristo na minha vida, como família. Porque se eu não viver, não adianta nada. Então, queridos, vamos amar quem está próximo de nós. Quem é? É o nosso esposo, é o nosso filho, é o nosso marido, é os nossos irmãos, é os nossos cunhados, nossas avós, todos que fazem parte da nossa família, todos que nos cercam. Eu não tenho que ter escolhas. Não, eu vou amar João porque João é bonzinho para mim, mas não vou amar Pedrinho porque Pedrinho é rebelde. Não, você tem que amar, porque o mandamento de Cristo é amai-vos uns aos outros. Como Ele nos amou. Família é isso. Nós não podemos desprezar a nossa família. Às vezes nós casamos e a pessoa fala assim, eu casei foi com você, não foi com a sua família. Espera aí, a Bíblia fala assim? Ele fala, deixa pai e mãe, unir-se a sua mulher. Mas ele não fala, abandona, fala aí, faz assim não. Ele fala o quê? Você tem que estar próximo, você tem que mostrar amor, você tem que mostrar compaixão, você tem que mostrar carinho. É isso que você tem que fazer, porque tudo isso que você faz, você está chamando para si. E a pessoa que não conhece Cristo, ela vai vendo o seu caráter, ela vai vendo a sua vida, ela vai vendo as suas atitudes, aí ela vai o quê? Querendo saber quem é Jesus. Querendo saber como Jesus é lindo.
Como Jesus é maravilhoso. Eu tenho um amigo meu que ele fala para mim assim: ô Sara, eu gosto tanto de conversar com você. Porque quando a gente senta para conversar e que você começa a contar os testemunhos, você começa a falar como Deus é tão gratificante para a minha vida. Não que eu seja melhor, que eu não sou melhor que ninguém que está aqui. Mas é porque eu busco a estar fazendo a vontade de Deus, a estar querendo que a marca de Cristo esteja em mim. Porque só assim as pessoas vão querer Jesus para a vida delas. Agora, se eu não mostrar isso, as pessoas não vão querer. Vocês estão entendendo? Porque às vezes nós colocamos assim, Deus como um pai. Se teu pai é um carrasco, você acha que Deus é carrasco, mas Deus não é. Deus é amor, Deus é carinho, Deus é felicidade, Deus é perdão, Deus é misericórdia. Ele é o pai que abraça. É aquele pai, quando a gente fala das galinhas, as galinhas quando está chovendo, coisa, ela corre os pintinhos, ela bota tudo debaixo da asa dela, não é verdade? Assim é Deus. Deus, Ele abre os seus braços e nos coloca ali, e nos esconde, nos protege. É assim, porque Ele nos ama. Porque nós somos especiais para Ele. Um mandamento, Salmo 128, né? A família deve ser um modelo para a sociedade. A nossa família deve ser um modelo para a sociedade. A sua família tem sido esse modelo para a sua sociedade? Para onde você está, para o seu vizinho, para o derredor que você anda, no seu trabalho. Tem sido esse modelo? Se não tem, vamos repensar. Vamos começar repensando. Será, meu Deus, será que isso aqui, meu vizinho está ouvindo, ele vai querer Jesus, ele vendo isso daqui, dentro do meu lar? Então vamos repensar, porque o nosso Deus nos ama. E às vezes as nossas atitudes, o nosso modo de viver tem afastado as pessoas de Deus. A minha família tem afastado de Deus. Olha, gente, são exemplos. Às vezes a gente fala assim, pregar é falar do amor de Cristo. Porque Jesus, quando Ele andou aqui na terra, Ele deixou exemplos. E você, como pai, como mãe, deve deixar exemplo. Eu tenho 2 filhos que não nasceram de mim, são meus enteados. Mas eles dizem para mim, tia, a senhora é um exemplo. A senhora é um exemplo para a gente. Sabe? E hoje eles falam, é minha mãe. Está aqui em algum lugar, é minha mãe. A mãe dele pode estar perto. Aqui é minha segunda mãe. É um exemplo. Não bebe, não fuma, não usou droga. E sempre o que eu falava para eles, minha mãe é assim. Olha, ame sua mãe. Do jeito que ela é sua mãe. Olha, Deus falou que nós temos que amar as pessoas. Nós temos que amar. Mas temos que amar. E aí, gente, será que está fazendo isso? Será que a gente está vivendo isso? Está deixando a marca de Cristo na vida dos nossos filhos, para os nossos netos? Porque às vezes nós achamos que família é só você chegar e falar, não, eu casei com Maria, eu casei com João, eu tenho o filho Pedro e a minha família. É isso. Não, família é deixar legado. Família é deixar exemplo, família é deixar Cristo na vida dos nossos filhos. Quando a gente partir desse mundo, a gente saber que nós deixamos um legado. Qual é o legado na vida do meu filho? Cristo. Tem mãe que está dentro da igreja, ela não se preocupa em ler a Bíblia com seu filho. Ela não se preocupa de perguntar, você está lendo a Bíblia? Você está orando? Vamos orar juntos? Vamos conversar aqui. O que você entendeu desse versículo? Eu tenho um filho. Às vezes você fala, a Sara fica dando exemplo dela, porque eu não posso dar dos outros, eu tenho que dar o que eu vivo. Se eu não viver isso, não adianta. Eu sempre pergunto, filho, você está lendo a Bíblia? Mãe, eu estou. E o que você leu ontem? Eu li isso. E o que disse isso? Aí ele fala, mãe, eu entendi assim, assim, assim. Aí eu falo, amém. Se não está, eu falo, não, filho, não é por aí. É por aqui, 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 aqui. É assim, mas é legado que nós deixamos. É um legado que nunca vai morrer na vida dos nossos filhos. Leal, você tem que ter lealdade para com Deus na vida dos seus filhos. Se você tem lealdade para com Deus, o seu filho também vai ter lealdade para com Deus. O que é ser leal para com Deus? Uma casa, ela precisa do quê? De luz, né?
Se eu apagar a luz aqui, alguém enxerga alguma coisa? Não. Então, se você é leal para com Deus, você é fiel ao seu Deus, o seu filho também vai ser fiel ao seu Deus. Como Josué disse, né? Não importa. Todo mundo conhecia Deus ali em Israel. Todo mundo sabia quem era Deus. Tudo que Deus fez, tudo que Deus fazia. Mas eles não ligavam. Mas Josué disse o quê? Vocês podem seguir ao Deus dos amorreus, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está podendo dizer isso? Que você e sua casa servem ao Senhor? Olha, gente, Jesus está voltando. Eu estava observando as orações aqui e eu só fico vendo as pessoas falando, ó, Jesus está voltando. Mas sua casa está preparada para subir? É um legado que você tem que deixar. É uma lealdade. Sua casa, você sentando, para e pensa, sua casa, ela está preparada para subir? Porque Jesus pode vir a qualquer momento, a qualquer segundo, a qualquer hora. Será que você vai estar ouvindo quando a trombeta tocar? A sua casa, o seu filho? Nós daqui uns dias, gente, vamos passar por perseguições. Não, daqui 10 anos, daqui 50, Gente, está perto. As coisas estão acontecendo dia após dia, minuto por minuto. Será que o seu filho tem raiz, tem a lealdade para com Deus? Alguém chegar aqui, botar uma arma na cabeça dele e falar assim, é seu Deus ou não, você morre? Será que ele vai falar o quê? Pode dizer para mim, não, meu filho vai falar que ele quer Deus. Será? Todo dia eu falo com meu filho, olha, Jesus está voltando. A perseguição já está aí. Ah, mas está lá na Índia, na África. Não, a perseguição já está também no Brasil. E você tem preparado seu filho para ele não negar Cristo? Será que seu filho está preparado? Seu filho está preparado para quando essa hora chegar? Até você está preparado para quando essa hora chegar? De você não negar? Eu vi um testemunho outro dia, mandaram um vídeo para mim, e eu comecei a ouvir, uma mãe com 8 filhos. Aí chegaram num determinado país, não sei se é a Índia, se é a África, e falaram para ela assim, negue a Jesus. Ela falou, eu não nego. Pois eu vou matar seu filho. Foi lá e matou um filho. Negue a Jesus. E ela dizia para os filhos, não negue. Não negue. Se você morrer agora, você vai ver Jesus na glória. Não negue. Aí foi para o segundo filho. Foi para o terceiro. Foi para o quarto. E assim até chegar no 8º. Nenhum negou. Morreram de mortes tristes. Mas sabe por quê? Porque eles tinham raiz. Será que o meu filho, o seu filho tem raiz para isso? Então, queridos, não é tempo mais de brincar. Agora o momento é de falar do amor de Deus. Seja de dia, seja de noite, está almoçando, está brincando, fale de Deus. E diga, olha, você tem que se preparar que Jesus está voltando. Jesus está perto de chegar. Não importa se vai ser daqui 10.000 anos, se vai ser daqui 2 dias. Mas Jesus está perto. Jesus está avisando. Então, queridos, nossos filhos têm que ter raízes, nossos filhos têm que ter profundidade. Senão, eles vão negar Jesus, porque eles vão estar com medo. Eles vão estar com medo. E nós não temos que temer, nós temos que olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro, que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, queridos, vamos plantar nossas raízes com profundidade, vamos jogar nossa semente lá no fundo, para que quando ela brotar, ela não se deixe abater por nada. Ela não se deixe levada pelos ventos, pelas faculdades da vida, pelo conselho do amigo. Nada vai abalar a fé dela, nada vai tirar ela do caminho do Senhor. Mas para isso, depende de você que está aqui esta noite. Depende de você que está na igreja, que está criando raízes, que está vivendo a lealdade do Espírito Santo na sua vida. Amém? Íntegro.
Nós temos que ser íntegro à palavra de Deus. Tem horas, aí as pessoas olham assim para mim e falam: Sara, eu acho tão engraçado você. Às vezes as coisas não estão bem, aí você começa a dizer coisas boas, coisas maravilhosas. Sabe por quê? Porque eu começo a profetizar coisas boas. Às vezes as minhas coisas estão ruins, eu começo a profetizar as coisas boas. Eu vou diante de Deus, eu choro, eu clamo, eu falo: Deus, eu não entendo por quê. Mas me ajuda, Deus. Me fortifica, Deus. É assim que eu faço. E é assim que nós todos temos que fazer. Chegar diante de Deus e clamar pelos nossos esposos. Clamar pelos nossos filhos. E dizer: Deus, muda a história. Deus, trabalha. Deus entra, vai na raiz, vai no âmago, Senhor, como aquela espada que penetra lá dentro, assim, ó, é profundo. E transforma, Jesus, traz renovo, traz restauração. Nós temos que fazer isso, porque nós só veremos o Senhor se nós formos íntegros diante de Deus, com a sinceridade dos nossos corações. Precisamos viver Cristo. Eu não sou melhor do que ninguém que está aqui, eu não sou, mas eu quero que a minha raiz seja profunda cada dia mais. Porque se minha raiz não for profunda, eu não vou ver Cristo. Meu filho não vai ter exemplo. Meus vizinhos não vão ver que a minha família é de Deus. Os meus familiares não vão querer Cristo. Então eu preciso ter raiz. Eu preciso viver Cristo. E sabe, Jesus é o nosso abrigo. Jesus é a nossa fortaleza. Jesus está conosco todos os dias. Ele está dizendo que Ele é a nossa fortaleza. É Ele que nos restaura. É Ele que nos renova. É Ele que cuida de nós. Mas para isso, nós também precisamos estar diante dEle, nos humilhando, buscando, orando, lendo a Bíblia, consagrando, jejuando. Família, acorda. Jesus está às portas. Jesus está voltando e nós, como servos do Senhor, precisamos acordar o mundo, abalar o mundo. Abalar aqueles que estão próximos de nós, mostrando o caráter de Cristo. Porque não adianta: eu estou salvo, não importa fulano, ciclano, não importa. Não, mas como família de Deus, nós precisamos abalar as estruturas de quem está próximo de nós. Do nosso filho, do nosso marido, dos nossos amigos, de onde quer que esteja. Nós temos que falar. Essa semana passada eu fui no salão, falei da mãe. Aí a menina chegou e falou assim para mim: eu acho tão engraçada você. Eu falei: por quê? Porque tudo que tu fala, tu bota Deus. Aí eu falei para ela: sabe por quê? Porque sem Deus eu não sou nada. Sabe, porque as pessoas não estão acostumadas de você falar de Deus. Sabe, tudo é Deus, gente. Gente, se o teu cabelo está bonito, é Deus. Não é o produto, não, é Deus. Você está entendendo? Se você tem saúde, é Deus. Se você tem a oportunidade de comprar uma roupa, porque eu trabalhei. Se você não tivesse saúde, você não tinha trabalho, você não tinha salário. Quem te deu? Deus. Você tem uma casa boa, quem te deu? Deus. Então tudo você depende de Deus. Então você tem que falar dele em todos os momentos. Porque ele é maravilhoso. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. É o nosso abrigo seguro. É aquele que nunca vai largar das nossas mãos. Por pior que seja a situação, olhe para o alto e segure na mão dele e fale: Senhor, eu sei que eu vou vencer, porque o Senhor está comigo. O Senhor é minha rocha e a minha fortaleza. Queridos, anos atrás eu passei por um problema de saúde sério. Quando chegou o exame, meu esposo não quis nem abrir, com medo do que ia ser. Mas a minha rocha não está naquilo. A minha rocha está em Cristo. Sabe o que eu fazia todos os dias? Eu orava e colocava a mão, levantava minha mão para o céu e falava: Deus, Tu és a minha rocha,
Tu és a minha fortaleza. Senhor, eu creio em Ti. A Tua palavra diz que no dia que o Senhor morreu naquela cruz, o Senhor levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, e eu faço viva essa palavra na minha vida, no meu sangue, no meu corpo, eu falava para Deus todo dia isso. Quando eu cheguei, ele saiu até do quarto, ele não quis ver o resultado, com medo. Nós não temos que temer. Eu peguei, abri o resultado, orei e falei: Deus, eu só sei te louvar e chorar, só isso. Porque Ele me deu a vitória. Porque Ele é Deus. Então isso tem que estar implantado no coração do meu filho e do teu. Nas pessoas que estão ao nosso redor. Porque Ele nos ama. E nós somos especiais. Por isso nós somos a família de Deus. Jesus Cristo veio aqui na terra. Ele teve uma família aqui na terra. Ele teve José e Maria. Mas Ele voltou para quem? Para o Pai dele, que é o nosso Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe e possamos realmente viver Cristo, porque os dias estão sendo findados e Jesus está voltando. E você e a sua família, como está? Pense nisso. Que Deus assim nos abençoe. Passa a palavra ao pastor Daniel. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continue te enchendo de graça, de sabedoria. Boa noite, queridos, graça e paz. Vamos estar orando, vamos nos colocar de pé. Mês de maio a Igreja Batista, em todo o Brasil, dedica a família, a nós orarmos mais pela família e refletirmos acerca dela. Vamos orar em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai que está nos céus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão oportuno de estarmos aqui na Tua casa em oração e em meditação da Tua palavra. Basicamente, Deus, nós oramos ao Senhor nesta noite, a fim de que o Senhor renove a nossa fé, a nossa esperança, a nossa relação e o nosso amor contigo, a fim de que possamos ter sabedoria e discernimento, Senhor, para especialmente cuidar do bem mais precioso que o Senhor nos confiou, que é a nossa família, que é a nossa casa, que é o nosso casamento, que são os nossos filhos. Sem o Teu auxílio, sem a Tua graça, sem a Tua orientação, sem o Teu Espírito Santo, sem nos debruçarmos, ó Deus, insistentemente acerca da Tua palavra, a gente não tem, Deus, como ajudar a nossa família. Nos ajude, Senhor. Ajude cada pai, cada mãe, como foi pregado aqui nessa noite. Derrama a Tua graça sobre nós. Derrama a Tua graça sobre os maridos, sobre as esposas. Ó Deus, una, Senhor, as nossas famílias. Reverte as nossas famílias com o Teu amor, com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo. Nós abençoamos cada família e nós te pedimos, meu Deus, sustenta, continue sendo a rocha fundamental da nossa casa e do nosso lar. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém.